Graças e paz, irmãos. Temos o privilégio de mais uma vez, nesse domingo, estarmos nos reunidos na presença do Senhor, através do culto em que estamos transmitindo pelo YouTube, para que chegue à casa de muitas pessoas com o objetivo de estarmos juntos. Você aí na sua casa, nós aqui procurando fazer com que esse momento seja realmente um momento de você estar na presença de Deus. Então não permita que situações dentro da tua casa tire a sua atenção, não deixe que o celular venha desviar você de ter uma atenção completamente voltada para estarmos juntos, glorificando o nome do Senhor neste culto. E eu quero iniciar convidando você para curvar a sua cabeça e estarmos orando ao Senhor. Pai bendito, nós te damos graça, porque sabemos que o Senhor se faz presente junto conosco, principalmente no coração de todo aquele que tem a Cristo Jesus como Senhor. E cada casa onde se reúne famílias que pertencem a Ti, podemos fazer dessa união, através desse instrumento da mídia, um momento de estarmos na Tua presença para louvar e glorificar o Teu nome. Sabendo que o Senhor é o Deus que nos guarda, tem cuidado de cada um de nós, com toda certeza tem nos protegido desta virose que provocou uma pandemia em todo o mundo, mas que pela Tua infinita misericórdia, na nossa cidade, no nosso município, não temos tido ainda esses tipos de problema. Sabemos que existem pessoas que estão investigando, mas te rogamos, ó Pai, que o Senhor esteja com a Tua mão de poder sobre a vida de todos os irmãos, para manifestar o Seu poder protegendo, de forma em que não venha ser ninguém contaminado por essa virose, mas sim estarmos juntos para glorificar o Teu santo e poderoso nome. Esta é a nossa oração que colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor venha falar aos nossos corações através do culto que rendemos ao Senhor agora. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, esse é o teu sangue.
nossa edificação, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, do verso 1 até o verso 7. No decorrer dessa semana estivemos compartilhando com alguns grupos familiares, onde procuramos levar a Santa Ceia nas residências das pessoas, esse texto, mas a partir dele eu gostaria de estar enfatizando algumas coisas relacionadas com o gesto de Jesus no momento da ressurreição. E o texto em João capítulo 20, do verso 1 a 10, nos diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro e também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Ainda estamos respirando esse período em que comemoramos a ressurreição de Cristo Jesus no domingo passado, que foi domingo de Páscoa, mas podemos estar ainda enfatizando através desse texto as coisas preciosas que nós podemos estar trazendo para o nosso conhecimento, mas aplicando também na nossa vida. Estive comentando que nós poderíamos, inclusive, fazer um paralelo com outros textos que se encontram em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, aonde todos eles fazem uma narrativa acerca da ressurreição de Cristo Jesus. E se nós juntarmos todos eles, podemos fazer um belo cenário, inclusive para uma grande peça teatral, mostrando a forma como Jesus Cristo ressuscitou naquele tempo, trazendo a nossa memória nos dias de hoje. Como, por exemplo, Mateus tem a preocupação de estar relatando o momento em que surgiu um terremoto, deslocando a pedra que estava sobre o sepulcro de Jesus Cristo, deixando os soldados que estavam guardando o sepulcro de Jesus, a qual foram subornados pelos líderes sacerdotais, achando que os discípulos de Jesus Cristo iriam roubar o corpo dele, com receio de que realmente a ressurreição viesse a ser uma verdade. E aqueles soldados ficaram completamente atemorizados. E ainda no texto de Mateus, juntamente com o texto de Lucas, fazendo ali um outro paralelo, o momento em que as mulheres chegam até o sepulcro para visitar o sepulcro de Jesus, e o anjo anunciando que ele já havia ressuscitado e que elas tinham já como missão estar anunciando o fato de Cristo ressurreto para todos os discípulos a qual elas deveriam de estar voltando a se encontrar. Assim como nesses evangelhos vai trazendo esses detalhes, o comportamento que uns e outros vieram a ter, como Lucas também faz menção de 2 discípulos que decidiram voltar para a sua casa, voltar para a normalidade da sua vida. Mas em João ele vai colocando também alguns detalhes que nós não encontramos dentro dos outros evangelhos, como, por exemplo, a maneira como João vai relatando o fato das mulheres terem ido de madrugada para ir ao sepulcro de Jesus, chegando ali, encontrando a pedra revolvida e voltando para os discípulos, contando aquilo que elas haviam visto, achando como se as pessoas tivessem tirado o corpo de Jesus do sepulcro e elas não sabiam onde estava. É interessante essa maneira de João estar relatando,
porque os outros evangelhos mostram que elas tinham tido um encontro com o anjo do Senhor e que elas tinham a tarefa de estar anunciando que Jesus Cristo havia ressuscitado. Mas aqui provoca uma reação que exatamente João vai estar mostrando através desse texto, que foi a reação de dois dos seus discípulos, Pedro e João. Ambos, ao ouvirem as palavras que as mulheres trouxeram para eles saíram correndo ao encontro do sepulcro de Jesus e, chegando lá, tiveram a oportunidade de ver exatamente como elas haviam relatado. Só que um deles, que foi João, conhecido como discípulo amado, correndo muito mais do que Pedro, chega à porta do sepulcro e simplesmente vê os lençóis que cobriam o corpo de Jesus jogado no chão. Ele não teve a curiosidade que Pedro teve, sendo um discípulo intrépido, que sempre buscava a iniciativa de muitas coisas diante de todos os outros discípulos, de entrar dentro do sepulcro e ver detalhes ali que João procura registrar. Porque Pedro não se contém apenas em chegar na porta do sepulcro, o texto diz que ele entra dentro do sepulcro e vê realmente aquilo que João já havia visto estando do lado de fora. O lenço, os lençóis que cobria Jesus Cristo jogado no chão, mas o texto no verso 7 ele traz uma realidade bem interessante, porque mostra que o lenço que cobria o rosto de Jesus estava à parte, em outro lado. Tanto na versão NVI quanto na versão Almeida atualizada, diz que o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado num lugar à parte. É como se Jesus tivesse, ao momento de ressuscitar, tido aquela preocupação de pegar o lenço, dobrar bonitinho, deixando com que aquilo estivesse carinhosamente colocado à parte para que os discípulos, ao entrarem dentro do sepulcro, estarem observando aquela realidade. Isso tem a ver com uma tradição judaica muito interessante, que serve não apenas para o nosso conhecimento, mas a lição que Jesus Cristo estava procurando deixar para os seus discípulos ao entrarem no sepulcro. A tradição dizia que quando um senhor de uma casa chegasse para fazer a sua refeição, vendo que o servo havia posto a mesa com todos os alimentos, a obrigação do servo era ficar à parte num canto, observando o seu senhor sentado à mesa, fazendo toda a refeição até o momento em que ele estivesse satisfeito e dali saísse. Mas a tradição mostrava que no momento em que o Senhor estava se alimentando sobre a mesa, quando ele se sentia completamente satisfeito, ele pegava o lenço de pano, ou trazendo nos termos que nós conhecemos hoje, um guardanapo de pano, limpando as suas mãos, limpando as bocas e simplesmente jogando sobre a mesa. Aquilo era sinal para o servo de que ele estava satisfeito, iria se levantar da mesa e iria embora. Não voltaria mais para continuar a refeição, o que liberava o servo a ir arrumar toda a mesa, guardar as coisas nos seus devidos lugares e deixar tudo preparado para um outro momento. Porém, se o senhor da casa não tivesse terminado a sua refeição, a tradição judaica dizia que ele dobrava o lenço carinhosamente, deixando-o à parte no lado da mesa. E aquele simbolismo de deixar o lenço dobrado é como se ele virasse para o servo e dissesse assim: eu vou voltar, não tire a mesa, ainda voltarei. E quando a gente percebe esse gesto de Jesus, eu fico imaginando os discípulos de Jesus, principalmente baseado nesse texto, quando no verso 8 vem a mostrar a atitude de João também ter ido lá. Ele diz claramente que ele viu e creu.
porque até aquele momento ainda não havia compreendido o que a Escritura, as palavras de Jesus, havia dito para ele no momento em que Jesus caminhava junto com eles. E nós podemos ver isso relatado em vários momentos no Evangelho, e aqui eu destaco apenas dois. Capítulo 14, do verso 28 de João, a gente encontra um verbo conjugado em duas conjugações diferentes. Quando Jesus, ao anunciar a sua partida, ele vira para os discípulos e diz: vou e volto. Eu vou para o céu, mas vou voltar. E ainda no início do capítulo 14, quando os discípulos estavam apreensivos com relação a essa realidade de Jesus estar anunciando de que ele iria morrer, ressuscitar ao terceiro dia e que iria voltar para o Pai, Jesus, tranquilizando o coração deles, vem a dizer exatamente as seguintes palavras: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para receber vocês para mim mesmo. Várias outras circunstâncias dentro do Evangelho, Jesus já havia anunciado para os seus discípulos que ele iria voltar. E aqui vem algumas lições muito interessantes que devemos estar trazendo para o nosso conhecimento e aplicando na nossa vida a respeito dessa anunciação de Jesus Cristo no momento da sua ressurreição, de que ele iria voltar. A primeira delas, e nisso eu também quero estar me reportando ao texto do sermão profético de Jesus, que você pode encontrar tanto em Mateus capítulo 24, como em Lucas capítulo 21. E uma primeira coisa que Jesus evidencia ali é que a volta de Jesus será marcada por evidências muito claras. E ele começa a trazer alguns relatos, falando sobre guerras e rumores de guerras, falando sobre nação contra nação, a multiplicação da iniquidade, circunstâncias que trariam o esfriamento do amor ao próximo, mas, acima de tudo, de que o Evangelho do Reino de Deus seria pregado a todo mundo. Se nós lermos esse texto do sermão profético de Jesus, trazendo isso para a realidade do mundo contemporâneo, nós vamos ver muitas coisas já acontecendo e se concretizando já há muito, muito tempo. Rumores de guerras, nós ouvimos isso a todo momento. Nações se voltando contra nações, não necessariamente para estourar uma guerra bélica, mas a gente vê pelos interesses econômicos que determinadas nações querem ter, se prevalecendo contra outras nações, estabelecendo como se fosse um colonialismo contemporâneo. A realidade de esfriamento do amor uns para com os outros, pelo fato de que a iniquidade tem se multiplicado, isso nos faz lembrar circunstâncias que aconteceram, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, no período de carnaval, desfiles de escolas de sambas, procurando, através dos seus enredos, provocar circunstâncias contra o cristianismo, mostrando que o diabo iria se prevalecer contra Jesus, algo que é completamente contrário ao que a palavra de Deus nos traz. No entanto, anunciar o Evangelho do Reino a todo mundo é tarefa de cada um de nós como crentes em Cristo Jesus. A segunda coisa que nós também podemos ver, ainda no contexto do que Jesus esteve falando no sermão profético, logo depois ele conta uma parábola chamada Parábola da Figueira, aonde ele vai mostrar ali que a volta de Jesus será em um momento surpreendente. Como surpreendente? Vai pegar muita gente de surpresa, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. O próprio Senhor Jesus Cristo anunciou isso, de que será como um ladrão chegando de repente em nossas casas, sem a gente se aperceber. Mas um exemplo claro que ele fala a respeito dessa questão de tempo, é quando ele faz uma comparação com os dias de Noé, ao dizer, olha, será como os dias de Noé.
As pessoas viviam da maneira como desejavam. Casavam-se, davam-se em casamento, até o momento em que veio o dilúvio, surpreendendo a todos por não terem ouvido o anúncio da pregação que Noé estava anunciando no seu tempo. Muitas pessoas hoje têm ouvido a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus sendo pregada em muitos e muitos meios diferentes. Um deles é através da mídia. Não haverá desculpa de pessoas simplesmente chegarem: eu nunca ouvi falar a respeito de Jesus Cristo. Pelo contrário, nós estamos vivendo um período em que as pessoas, por causa da quarentena provocada por essa pandemia, têm ficado em casa e muitas igrejas têm anunciado o Evangelho de Jesus através de gravações pelo YouTube, live ao vivo, fazendo com que o Evangelho de Jesus vá chegando na casa de pessoas que muitas vezes nem evangélicos são, para conhecer o poder que Deus manifesta através do seu Evangelho. Mas ainda uma terceira coisa, que dentro do contexto do sermão profético de Jesus, Jesus procura mostrar que o nosso dever, o nosso comportamento neste dia deve ser de total vigilância. Ele diz claramente em Mateus 24, verso 42, vigiai. Nós temos que ser vigilantes na nossa vida de fé, não deixando com que esse enclausuramento esfrie a nossa fé em Cristo Jesus. Pelo contrário, nos colocarmos unidos uns com os outros, fortalecendo a fé dos nossos irmãos, para que estejamos preparados para toda e qualquer circunstâncias que nós venhamos a passar nesses dias. Sermos dedicados à palavra e à oração, levando uma vida firme com Deus e, acima de tudo, testemunhar firmemente, como seguidores de Cristo Jesus, a verdade encontrada no Evangelho do Senhor. Jesus ressuscitou, dobrou o lenço que estava sobre o seu rosto, deixou a parte, deixando um indício muito claro do que ele já anunciava: vou e volto. E o momento em que Jesus voltar, como ele vai encontrar a sua vida? Imagine que Jesus voltasse nesses dias de pandemia, chegasse exatamente o momento dele estar voltando, e pela misericórdia de Deus e graça, nenhum de nós sabemos qual será esse momento. Mas se ele voltar hoje, como ele vai encontrar a sua vida? Será que vai encontrar você fiel e vigilante? Será que vai encontrar você dedicado à palavra e à oração? Será que vai encontrar você tendo a preocupação de reunir a sua família para estar cultuando e louvando o nome desse Deus, procurando através desses momentos fortalecer a fé no Cristo que vive e reina para todo sempre? Pense nisso. Como ele vai encontrar a sua vida se ele voltar exatamente no dia de hoje? Curve sua cabeça, vamos orar. Pai bendito, a Tua palavra nos deixa de maneira muito clara que o retorno do Senhor será num dia em que ninguém espera, mas pela Tua graça nós não sabemos, porque se soubéssemos, viveríamos de uma maneira tão desregrada que tentaríamos nos arrepender próximo ao dia em que Jesus voltar. Por isso a necessidade de nós estarmos vivendo firmemente a fé em Cristo Jesus, nos fortalecendo mutuamente, fazendo com que nossas famílias estejam embaixo do poder e da graça do Senhor. Fortaleça, ó Pai, a fé, o ânimo, o amor de todos os irmãos em nossa igreja e todos aqueles que estiverem nos ouvindo nesse momento, para que o poder do Senhor nos revista da Tua graça e do Teu amor. Em Cristo Jesus te oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.
Que todos os que estão nos ouvindo tenham uma semana embaixo da graça e da bênção do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor grandioso do nosso Deus e Pai e a ação poderosa do seu Espírito esteja sobre a vida de todos os irmãos, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe.